paz de Cristo a todos. Sejam muito bem-vindos ao canal Fala de Não para mais uma aula da EBD. O que você vai encontrar aqui? Comentários para ajudar na sua aula, para a capacitação do professor, dos veteranos, daqueles que estão chegando agora, para uma melhor compreensão da aula. Você vai encontrar aqui também grupos no WhatsApp, onde temos professores de todo o Brasil e do exterior, onde compartilhamos conhecimento, fotos, vídeos e material relacionados à EBD. Você vai encontrar aqui também o material em PDF. Eu escrevo assim, no papel, que eu gosto de escrever ainda à mão, mas eu digito tudo, tá certo? E salvo em PDF e mando para você distribuir para outros professores, para os seus alunos. Isso cria uma maior interatividade com a aula e algo extraordinário. Todas as aulas a partir de hoje terão dinâmicas, isso mesmo, dinâmicas que ajudam na melhor compreensão do ensino. Afinal de contas, não basta só falar, muitas vezes é preciso mostrar para que as pessoas compreendam melhor, tá certo? Vamos então a mais uma aula da EBD. Roda mesmo. Maravilha, meus irmãos e irmãs, chegando com mais uma aula na classe de juvenis, Céu e Inferno. Falaremos sobre a realidade destas coisas e destes lugares. Muito bem, que Deus abençoe a sua vida, professor, professora, secretários, superintendentes, pastores, dirigentes. Fiquem todos atentos, esse é um canal voltado à palavra de Deus. Nos ajude a chegar a 10 mil inscritos, inscreva-se no canal, e a 500 mil de views. Essa é a nossa meta para os próximos meses e com a sua ajuda nós chegaremos lá. Dê like, é super importante que você dê like nos nossos vídeos para que eu consiga aumentar a estrutura do nosso trabalho. Fique ligado durante a aula. Aqui acima do vídeo aparecem os ícones de assuntos ligados aos temas que nós falamos na EBD. Você sabe que aqui nós somos um canal de perguntas e respostas, então tem assuntos para adolescentes, para jovens, para liderança. Fique atento e deixe o seu comentário, é muito importante. Percebi que na última semana muitos irmãos do Maranhão estiveram conosco. Continue assistindo as nossas aulas, curtindo, que é muito importante, compartilhando os nossos vídeos, e fique atento porque durante a aula tem dinâmica para você. Quero pedir aos irmãos, mande foto aí da sua classe. Se conseguir editar e já me mandar a foto com o estado, a igreja onde você está, melhor ainda, porque lá no final da aula eu vou fazer um mural de fotos da EBD ao redor de todo o Brasil e até dos Estados Unidos. Tem uma irmã aí, não me lembro o nome dela, mas que está nos acompanhando de lá com a classe dela. Vamos à nossa aula 12, na classe de juvenis, Céu ou Inferno. Nós vamos falar sobre a realidade destas coisas. É muito importante que se tenha em mente que uma vez que a existência segue na eternidade, precisamos pensar muito bem nas decisões que tomamos para que a continuação de nossa existência seja em paz com o Senhor. No mundo materialista e humanista, as realidades daquilo que não se vê fisicamente parece utopia, mas é mais real do que se imagina, tá? Então, na lição de hoje, nós vamos falar sobre o céu. Vai ser possível esclarecer que ninguém é colocado injustamente no céu ou no inferno. Pelo contrário, as pessoas vão para lá por vontade própria. Hoje, nós temos a oportunidade de escolher aonde passar a eternidade. E é sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje. Céu, o destino dos salvos. O céu não é um estado de espírito ou uma condição emocional. Não é uma ilusão criada pela religião, nem tampouco um lugar infinito onde os astros se movem. O que é o céu? É um lugar real, tão real quanto a terra. Jesus falou muito sobre o céu. Há, de acordo com a palavra de Deus, com os estudiosos, no mínimo 3 céus, né? Paulo diz, né? Há um homem que não sei se no corpo, fora do corpo, não sei, foi elevado até o 3º céu e tal. Então, primeiro céu, onde os pássaros voam, né? Aquilo que a gente vê mais tranquilamente, sem precisar de nenhum equipamento. Segundo céu, firmamento, sol, lua, estrelas, planetas, né? Onde o sol orbita, a terra e tal. E o terceiro céu, chamado de paraíso,
Jesus chamou de a casa do meu Pai. Nós cantamos muitos hinos que falam das mansões celestiais. E aqui há duas perguntas já no início da lição, para se fazer em sala de aula, com muito cuidado, mas também para se perceber como que os alunos pensam sobre esses assuntos. O céu é de fato uma realidade ou uma invenção da mente humana? É a primeira pergunta. A segunda, existe alguma possibilidade do céu ser uma grande mentira? Bom, se desacreditarmos o céu, nós desacreditaremos das próprias palavras de Jesus. Jesus disse em João, capítulo 14, e versículo 3. Ele disse assim: quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. De que lugar será que Jesus estava falando que ele foi preparar e vai nos levar para lá? Aqui em Atos 1:11. E lhes disseram: varões galileus, porque estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Então Jesus foi para o céu, preparar-nos lugar para que a gente possa estar com ele no céu. E onde mais ele estiver. Esse é um assunto muito amplo, tá? Estevão, quando estava sendo apedrejado, em Atos 7:55, ele disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem à direita de Deus. Tá? E Paulo também diz em 1 Coríntios 15:19 que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então veja, se desacreditarmos essas realidades, céu e inferno, toda a doutrina básica da salvação fica comprometida e até, por que não dizer, inutilizada. Jesus morreria para quê? Perdoar pecados para que se a nossa existência se limitasse somente a esta terra? Então, nós precisamos pensar estas coisas. Se o céu é o destino dos salvos, o inferno é a morada dos ímpios. Não menos verdadeiro que o céu, o inferno é uma realidade inquestionável e assustadora. A existência dele é comprovada através de inúmeros textos nas Escrituras. De acordo com a Bíblia, o inferno não foi criado para os homens, mas para o diabo e seus anjos, a fim de receber o justo castigo pelas suas maldades. Entretanto, por causa de seu pecado, todos os seres humanos que rejeitarem a Deus em vida serão lançados para fora de sua presença e viverão eternamente separados dele no inferno. Então, uma das definições para inferno, um lugar de completa separação entre o homem e Deus. Algumas pessoas vão dizer: Deus é amor, e não combina com Deus amoroso lançar no inferno, um ambiente hostil e terrível, as pessoas que não creem no seu Filho Jesus Cristo. É o que algumas pessoas dizem, até algumas religiões. Mas é exatamente por Deus ser amor que ele enviou Jesus para a nossa redenção, para nos livrar da condenação do pecado. E o seu resultado, que é uma realidade, é o inferno. Ele enviou Jesus. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Romanos 13:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas olha o que diz Romanos 5:8, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido, sendo nós ainda pecadores. Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, está claro aqui. O que resulta o pecado? Morte, condenação eterna. Mas Deus é amor. É amor. O texto continua. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Está explícito no texto, está explícito na palavra. Condenação para quem rejeitar livre e abertamente. Mas salvação, o amor de Deus está manifestado. As pessoas precisam fazer o quê? Uma escolha onde passar a eternidade. Uma coisa em relação ao inferno é que ele é um lugar de castigo eterno e consciente. Lucas 16 vai falar do rico e Lázaro. E você vai perceber que o rico, estando num lugar de tormento, ele sentindo o tormento, ele se lembra dos seus irmãos. Então o inferno é um lugar
de castigo eterno e consciente. Não porque Deus é mau, mas é resultado da maldade do coração dos homens. O inferno é a colheita da semeadura em vida, assim como o céu. Lugar de choro, dores, pranto, onde todo horror do pecado se fará sentir por aqueles que lá estiverem. O inferno não é uma utopia, uma forma de amedrontar as pessoas. O inferno é uma realidade. A morte no seu estado mais cruel e assustador. Os dois caminhos estão livres. Cada qual decide por que estrada seguir. O fato de reconhecermos a realidade do inferno deve nos despertar para uma vida santa diante de Deus e para pregarmos o Evangelho de Jesus Cristo com firmeza e ousadia. Afinal de contas, é a única maneira de alertarmos as pessoas sobre a iminente volta de Cristo e a realidade do futuro sem Deus. Então veja, lá em Atos 3,19, quando perguntaram a Pedro, o que faremos para ser salvos? O que Pedro diz? Arrependei-vos, arrependei-vos. Em Atos capítulo 16, versículo 30, o carcereiro pergunta para Paulo e Silas, o que devo fazer para ser salvo? E Paulo responde, os apóstolos respondem, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. A mensagem do Evangelho é a mensagem de salvação. A perspectiva da volta de Cristo deve levar-nos de volta a pregar a mensagem pura do Evangelho, que mostra a situação horrível do pecador que se encontra, mas que existe uma saída por meio da cruz de Cristo. Escreve essa frase aí. Uma igreja que não evangeliza é como um batalhão do corpo de bombeiros fechado para reforma, interditado. Não serve para nada e as pessoas continuam sobre o perigo. Céu e inferno, negá-los não mudará nada. Algumas pessoas negam a existência do céu como morada eterna dos justos e o inferno como destino final de Satanás, seus demônios e os ímpios. Porém, a Bíblia é categórica ao afirmar a realidade desses dois lugares. A ideia de negar aquilo em que não se acredita não altera a existência das coisas, neste caso, dos lugares. O homem tem condições psicológicas e espirituais para decidir por si mesmo, crer ou não no que a Bíblia afirma. O inferno não foi criado para o homem, mas o homem escolhe livremente onde vai passar a sua eternidade. Em tempos de relatividade, parece muito difícil para muita gente estabelecer absolutamente sua fé numa ou em outra coisa. A ideia de estados intermediários, de outras possibilidades, é uma grande tentação para uma geração cética, humanista, apóstata como a nossa. Precisamos entender o amor e a justiça de Deus. E aí, Romanos, capítulo 1, versículo 28 ao 32, você lê, Romanos 1, do 28 ao 32, você vai ver que as pessoas têm todas as condições para chegar até Deus, mas o homem cada vez mais distante de Deus endurece o seu coração e escolhe, tendo o conhecimento de Deus, ou não querendo conhecer a Deus, porque o homem não é obrigado a conhecer a Deus. Mas aqui em Romanos, Paulo deixa claro que tudo que de Deus se pode conhecer está claro para que as pessoas possam entender. Mas muitos não querem entender e por isso eles acabam colhendo como resultado de sua dureza de coração, premeditada, proposital, uma eternidade sem Deus. Quem nega o céu não tem a perspectiva de habitar lá. Então palavras como santificação, pureza, consagração não fazem nenhum sentido. Tem instituições hoje em dia com título de igreja que estão satisfazendo as ansiedades humanas, que estão preparando as pessoas para tudo menos para entrar no céu, onde não entra pecado, mas para não perder os membros, fazem tudo ao gosto do cliente. Tome cuidado, podem lotar templos, mas a mais povoarão os céus. Você pode usar aí como referência isso, 2 Timóteo 3:1-5. A parte mais forte desse texto, do versículo 1 ao 5, de 2 Timóteo 3, é quando diz, tendo aparência de piedade, negando, porém, a sua eficácia. Então, não adianta negar o céu. Quem nega o inferno, nega o tamanho do horror e vergonha que o pecado representa diante de Deus. Há uma geração de novos cristãos, presta atenção nisso aqui, que tratam o pecado como algo normal, que pisam na cruz de Cristo todos os dias nos seus pecados premeditados e repetitivos. Esquecem que o Deus de amor fez de tudo para nos libertar do império das trevas, nos transformar, nos transportar para o seu reino glorioso. Mas para isso temos que viver aqui na terra.
com a mais alta expectativa dos céus. Isso deve nos afastar do pecado, não por medo do inferno, mas por amor a Cristo, que tudo fez para nos libertar do império do pecado, da condenação do pecado. Romanos 8:1, portanto, agora nenhuma condenação há. Colossenses 1:13, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A recompensa do justo. A recompensa do justo. Tá? Bom, há diferentes graus de recompensa no céu, dependendo da nossa fidelidade a Cristo na terra. Jesus diz, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. A distinção entre dádiva e recompensa, galardão nas Escrituras é bem claro. A dádiva, a graça, é imerecida. O dom gratuito de Deus recebido é pela fé, sem dinheiro, sem preço. Na graça, o melhor serviço é sem valor. A obrigação não é reconhecida e o valor não é considerado. Porém, o galardão é merecido. É o salário pelo serviço prestado, recebido pelas obras através do labor e sacrifício. No galardão, o menor serviço é lembrado, é reconhecido, a obrigação e o valor é considerado. O galardão depende totalmente do crente, a graça totalmente de Cristo. O galardão olha para a fidelidade do crente, a graça para a fidelidade de Deus. O galardão reconhece o mais simples serviço, a graça ignora o melhor serviço. A mensagem da graça é aquele que não trabalha, a voz do galardão é fostes fiel no pouco. Então, o galardão recompensa o trabalho. E Jesus diz que está vindo e trazendo com ele o galardão para recompensar a cada um. Em 2 Timóteo, Paulo, terminado o seu ministério, diz, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa, a recompensa da justiça me está guardada. A distribuição das recompensas será logo após a vinda de Cristo. Essa distribuição de galardão, ela é logo após o arrebatamento. Tudo nos leva a crer que aqueles que não forem arrebatados e que ficarem para depois, tribulação e tudo, juízo final, não vão receber galardão. É o que nos leva a crer. Você pode deixar aí o seu comentário a respeito disso, tá certo? Mas no arrebatamento, que é a primeira volta de Cristo, que nós esperamos, o arrebatamento rápido da igreja, logo após, nós entendemos que será distribuído no céu o galardão. Os crentes não serão julgados por iniquidade, aqueles que foram arrebatados, até porque o fato de ter sido arrebatado já é um julgamento, praticamente, né? Você já foi tido por fiel e, portanto, foi arrebatado, já está na glória. Agora lá serão distribuídos galardão, recompensa, de acordo com o trabalho executado aqui na terra. E aí Paulo fala sobre obras de ouro, prata, pedras preciosas, que serão colocadas no fogo. Estas coisas, quando você coloca no fogo, elas ficam puras, tá certo? Mas elas permanecem. Mas Paulo também fala de madeira, feno e palha, que quando colocados no fogo, se extinguem pelo poder do fogo, que fala de obras feitas por interesse próprio, fala de obras mal feitas, fala de obras sem sustentabilidade, tá certo? Então nós temos que fazer tudo sabendo que há uma recompensa, e isso deve nos alegrar, mas também nos trazer uma consciência de responsabilidade, para que a gente faça o bem, para que a gente faça bem feito, com excelência, porque estamos fazendo para o Senhor, que irá nos recompensar naquele dia. Chegando então com a dinâmica da nossa aula, que é para célula, que é para devocional, que é para você usar trabalhando com adolescentes, com jovens, sobre céu e inferno, tá bom? Então eu tenho aqui, ó, uma bacia bem grande, tá certo? E um copo pequeno com uma boca estreita, bem diferente da bacia, ó, bem diferente, certo? Muito bem. Pega aí uma bolinha de gude, por exemplo, coloca essa bacia no chão, chama uma pessoa, coloca essa bacia no chão, tá certo? Perto do pé dela, e pede para ela jogar essa bolinha de gude. Pode ser uma bolinha de gude, pode ser um prendedor de roupa, pode ser uma bolinha de papel. Pede para ela soltar aquele objeto dentro da bacia. Ele vai soltar 1, 2, 3, 10 vezes, e na bacia ele vai acertar todas elas, tá certo? Muito bem. Depois você tira a bacia e pega um copo e coloca ali no chão e pede para ele acertar aquele objeto dentro do copo.
ele vai errar. Ele vai acertar, mas vai entrar e vai sair. Depois de algumas tentativas, talvez alguns mais, outros menos, mas enfim, para acertar aqui dentro o mesmo objeto que ele acertou na bacia, ele vai ter mais dificuldade. O que que nós aprendemos com essa dinâmica? A Bíblia diz que o caminho largo, ele é mais fácil, mas ele conduz à perdição. Ele é ilusório. Você olha e fala, nossa, como é mais fácil esse caminho. E olha, esse caminho aqui muitas vezes está escrito igreja, tem alguém chamado pastor, mas esse caminho largo aqui são lugares onde a palavra não é pregada de maneira íntegra e as pessoas estão sendo enganadas por um evangelho fácil. Mas a Bíblia diz que o caminho largo conduz à perdição. E esse caminho é o estreito, é quando a palavra é pregada de maneira genuína. Esse caminho aqui é difícil, esse caminho tem sofrimento, esse caminho tem lágrimas, mas esse caminho conduz à vida eterna. É melhor passar aperto aqui, mas passar a eternidade com Cristo. Eu termino lendo o que Paulo diz em Romanos, capítulo peraí, é Romanos que ele fala, como que chama? Não são para, aqui ó, ele fala aqui ó, isso, Romanos 8, 14, tá? Paulo fala em Romanos 8 e 18, porque tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então vale a pena ser fiel, não é fácil, mas o céu nos espera. Deus abençoe sua vida, um grande abraço. Assista, curta, compartilhe, mande para todo mundo, dê like, inscreva-se no canal e até o próximo domingo. Deus abençoe tua casa, família, ministério, negócios, alunos. Um grande abraço. Deus abençoe.